galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e neste episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o pré-jogo envolvendo Santos e Flamengo, o jogo vai acontecer no próximo domingo às 16 horas no horário de Brasília, diretamente da Vila Belmiro. O Santos, no momento, é o sexto colocado com 7 pontos somados e o Flamengo amarga a 15ª posição com apenas 5 pontos. Para este debate, vamos falar novamente com Bruno Gomes. Bruno, seja muito bem-vindo e logo de cara fale o que você espera a respeito deste confronto que envolve dois times de peso no cenário mundial. E aí, Vitor, mais um prazer estar aqui com você, debatendo sobre o Flamengo. Agora sobre esse jogo, né? Essa prévia desse jogo contra o Santos, que tem tudo para, cara, assim, termos uma boa partida, principalmente porque nós tivemos a primeira semana de treinamento com o Domenech, primeira semana livre, né, de treinamentos, onde ele pode realmente se preparar para um jogo específico. O Flamengo que é, pode ter alguns desfalques nesse jogo. O Santos já vai ter logo de cara com o Alisson, né? Que foi expulso no jogo passado e será desfalque nesse jogo contra o Flamengo. Vitor, a expectativa, para mim, eu acho que ela é mais alta do que a própria estreia do Domenech contra o Atlético Mineiro e também dos outros jogos em sequência que ele teve, né? Contra o Atlético Goianiense, Coritiba, Grêmio e Botafogo. Para mim, esse jogo contra o Santos será muito especial, onde realmente não será definitivamente um divisor de águas, mas com essa semana livre de treinamento e pelos jogos anteriores que nós já fizemos, nesse jogo contra o Santos, a gente realmente pode teve uma preparação tranquila a mais, a gente pode dizer assim. O elenco treinou praticamente a semana toda, apenas na exceção da terça-feira, onde o elenco teve folga, mas mesmo assim foi uma boa semana, bons dias realmente de treinamento que a gente precisava para poder encaixar algumas coisas nesse time. Nesse jogo contra o Santos, Vitor, o Flamengo a gente vai debater mais um pouquinho, né, sobre a escalação, mas o Rodrigo Caio e o Gabigol logo de cara já são dúvidas para esta partida. Ambos os jogadores tiveram problemas na coxa, porém, de acordo com as últimas notícias, né, que foram publicadas principalmente pelo Globoesporte.com, tudo indica que o Rodrigo Caio e o Gabigol também já serão reintegrados totalmente ao treinamento de amanhã, no sábado, que acontecerá o último treino antes do jogo contra o Santos. Eles irão treinar o elenco pela manhã e pela tarde irão fazer a viagem para São Paulo. E tudo indica já que Gabigol e Rodrigo Caio já vão estar completos, reintegrados totalmente ao elenco para treinar com bola e tudo mais. E pode ser uma boa indicativa que serão titulares no jogo contra o Santos. Não afirmamos com total certeza, porque isso fica a critério do Domenech. Até porque pode chorar o jogador, o Gabigol e o Rodrigo Caio, já não treinaram a semana toda, né, com o elenco, só vieram treinar nessa sexta-feira e amanhã praticamente no sábado. Então podemos ter dois desfalques nesse jogo contra o Santos, logo de cara, Vitor. Isso, exatamente, Bruno. Mas tomara que os dois estejam à disposição para entrar em campo contra o Santos, pois são dois jogadores fundamentais nesse time do Flamengo. E, cara, vamos falar um pouco sobre os pontos fortes e pontos fracos do Santos. Isso, Principalmente porque o Santos é o mandante do jogo. Vamos começar primeiramente pela equipe isso, paulista. boa ideia. Cara, o time do Santos é um time que praticamente joga no 4-3-3. Ainda há dificuldades de equilíbrio entre a primeira linha e o sistema do meio-campo, né? A linha de quatro, logo à frente, a linha de três, ainda há uma descompactação ali entre os setores, mas um ponto muito forte desse time do Santos que surge sim como a principal arma são os dois extremos, principalmente o Marinho que vive uma fase espetacular, né? Um jogador que está sendo decisivo, que está chamando a responsabilidade para si, e do outro lado tem o Soteldo, né? Que apesar de estar em baixa, é um jogador que pode desequilibrar a partida, é um jogador que chama o jogo para si e gosta muito de um mano a mano. E para aproveitar melhor a respeito dessa situação de mano a mano,
o time do Santos explora bastante essa superioridade qualitativa, né? Que é quando um jogador se aproveita do mano a mano, o famoso um contra um, para conseguir quebrar o sistema defensivo do time rival e levar perigo. E o Santos usa bastante disso, porque o Santos é um time que consegue oferecer muita amplitude. Os dois pontas ficam muito abertos e exploram bastante esse mano a mano o tempo inteiro. Boa parte das jogadas de ações ofensivas do Santos acontecem justamente quando o Soteldo ou o Marinho pegam algum mano a mano. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses dois jogadores do Santos. Vitor, muito bom essa sua análise, porque o time do Santos, é bem interessante isso daí que você falou, porque o time do Santos, a forma de jogar, a forma como o Cuca colocou o time para jogar, é muito bom, porque ele beneficia automaticamente os dois extremos, que são as duas principais qualidades do Santos, as duas principais válvulas de escape do ataque do Santos, que é o soltando pela esquerda e o Marinho pela direita. São jogadores que, cara, em um dia decisivo, em um dia inspirado dos dois, realmente fica muito difícil do Santos não marcar gols durante a partida e também não perder o jogo. É, é, e o Marinho, que é um bom jogador e tem tudo para ser, caso ele jogue, né, que ele ainda é dúvida para essa partida, é um setor ali que eu fico meio preocupado, não pelo fato de ser só o Marinho, mas também pelo lado onde o Marinho vai atacar no campo do Flamengo. Ali por ele tem o Felipe Luiz, que é um ótimo marcador, porém toda a qualidade do Felipe Luiz ela não servirá de nada caso não tenha um bom zagueiro ali para poder fazer a cobertura dele, que no caso é o Léo Pereira. Léo Pereira, a gente sabe, caso ele também realmente seja confirmado no time titular, é um zagueiro que a gente sabe que é, abaixou um pouco o nível da zaga, principalmente na saída do Pablo Mari, e ele entrando para substituir o zagueiro espanhol, que saiu do Flamengo no início do ano, praticamente. E assim, Vitor, a gente tem que ficar preocupado, caso o Marinho for jogar, não pelo Felipe Luiz estar marcando ele, porque a gente sabe que o Felipe Luiz é um ótimo marcador, seu sistema defensivo que o Felipe Luiz, pela bagagem que ele teve na Europa, no Atlético de Madrid, ele faz a sua função muito bem. A questão é como vai ser a atuação do Léo Pereira no domingo. Isso é um fator que me preocupa, assim, a parte, assim, né? Pelo lado esquerdo do Flamengo. E pelo lado direito, a preocupação é maior ainda, porque caso o Rodrigo Caio não jogue, nós temos ali, vamos ter praticamente dois jogadores de reservas pelo lado direito, pelo lado do Soteldo, cara. Então, assim, se o Soteldo tiver no dia inspirado, vai ficar muito difícil do Flamengo resolver esse problema pelo lado direito, porque seria o Tuller, caso o Rodrigo Caio não jogasse mesmo. Eu acho que vai jogar, eu acho que comece o jogo como titular, mas já pensando num cenário mais complicado, Mateuzinho ou tanto o Mateuzinho quanto o Isla, eles jogando, o Isla, pela falta de ritmo de jogo, a última partida dele foi em março, então isso preocupou bastante. E eu acho que seria muito arriscado começar ele de titular, colocar ele já como titular no jogo de domingo. Eu começaria com o Mateuzinho, já que o João Lucas ele está machucado também, já está praticamente vetado para essa partida. E assim, Mateuzinho e Tuller, marcando o Soteldo, são dois jogadores que praticamente vieram ter a primeira atuação juntos na partida contra o Botafogo. E mesmo assim, Vitor, não começaram como titular. Apenas o Mateuzinho começou como titular na partida contra o Botafogo e o Tuller só veio entrar depois com a saída do Rodrigo Caio. Então isso fica complicado se for principalmente também se o Mário não for jogar. Porque se o Mário não jogar, aí o Cuca vai automaticamente focar no lado direito do Flamengo, que é o lado do Soteldo onde joga o Soteldo, o Felipe Jonathan também, que é um bom lateral esquerdo do Santos. Então, mais uma vez, o lado direito do Flamengo como um problema que a gente tem que solucionar o mais rápido possível por causa do Santos, que tem como seus extremos jogadores muito competentes para poder atuar ali aberto pelo lado do campo.
Exatamente, Bruno. E uma coisa que é muito importante frisar aqui é impressionante como o Tuller ele só entra em situação de risco mesmo, né? O famoso só entra na fogueira. É impressionante isso. E geralmente ele dá conta do recado. E focando um pouco mais sobre o time do Santos, principalmente agora sobre o ponto fraco do time o Santos acaba por oferecer muito campo ao adversário. Ainda é um time com ajustes, principalmente em termos de compactação. O Santos ainda sofre bastante na recomposição, ou seja, se Marinho e Soteldo não voltarem tanto, não der tanto suporte defensivo assim, o time vai sofrer muito porque os três jogadores do meio campo não voltam tanto assim, e já que não vão contar com Alisson, que é praticamente o responsável por segurar a defesa ali, que em tese é uma defesa bem vulnerável, tanto é que o melhor jogador do sistema defensivo é Lucas Veríssimo, que ainda não está naquela fase que ele jogou no ano passado, né, jogador de alto nível, um baita zagueiro, praticamente um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, que por muito pouco não foi negociado para o Benfica, né? Ou seja, o Santos oferece muito espaço ao adversário, principalmente nos lados e no setor ali no bico da área, que recentemente ficou muito conhecido como Zona 14, né? Ou seja, se o Flamengo souber explorar aquele setor, principalmente com o Everton Ribeiro, se ele tiver inspirado, né? Finalmente, se ele tiver inspirado, porque vem jogando em um nível muito baixo e tal. A Rascaeta também ele pode ser muito fundamental se foi escalado para jogar entre linhas ali, porque sabemos muito bem da capacidade do jogador, que é um jogador muito inteligente, muito versátil, um jogador que costuma enfiar muitas bolas, seja para os laterais, seja para os pontos. É um jogador com uma visão de jogo muito diferenciada para o futebol brasileiro, não só brasileiro, para o futebol sul-americano, né? A Rascaeta seria titular em qualquer equipe sul-americana. Eu escalaria ele para atuar entre linhas ali, para dificultar o jogo do Santos, principalmente na saída de bola e tal, sendo o responsável por dar o bote ali em Jobson, que é um reserva, né? Que vai substituir o Alisson. Ou seja, não é um jogador de tanta qualidade assim no passe e tal. E a Rascaeta também pode surgir ali jogando naquele setor para oferecer muito perigo ao Santos. Porque já pensou a Rascaeta tendo a oportunidade de pensar o jogo, jogando naquele setor do campo ali, ele pode sim, se tiver inspirado, oferecer muito perigo ao Santos. Porque Sanches já não é mais um jogador de tanto combate, assim, e sem Alisson, o Santos perde muito ali naquele setor. Porque Alisson é responsável por dar o primeiro combate, o primeiro bote, né? Tanto é que ele é um jogador que toma bastante cartão amarelo. Mas não vai estar à disposição porque foi expulso contra o Palmeiras. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas situações que o Flamengo pode aproveitar e quais as outras que você enxerga assim é, desse time do Santos que até o momento não tem uma defesa tão sólida assim. Isso, Vitor. Como você muito bem destacou, esse desfalque do Alisson realmente vai prejudicar muito o sistema de marcação do Santos, né? Ele é aquele jogador que dá um embate, que realmente é o jogador pitbull do Santos por ali. E assim, Vitor, como você muito bem falou, na questão da Rascaeta, eu também escalaria ele como meia central ali, como você falou, entre as linhas, como aquele meia 10 clássico, mais perto do atacante e tudo mais, na criação de jogadas, colocando o Everton Ribeiro pelo lado direito e o Bruno Henrique também pelo lado esquerdo, apesar de eu não concordar com a titularidade atualmente do Bruno Henrique, a gente sabe que seria muito surpresa se ele não jogasse, não entrasse como titular. Mas a gente sabe que, como o Domenech não vai tirar ele, então nós já vamos formular nossa linha de raciocínio já com ele em campo. Então, assim, eu vejo um ponto vulnerável do Santos nessa questão do Alisson, e que o Domenech pode muito bem aproveitar essa situação. Claro que, como você falou, tem outra questão do Arrascaeta estar inspirado. Apesar do Domenech colocar o Arrascaeta na melhor posição, na posição mais adequada, na melhor condição ali ideal, para poder aproveitar essa vulnerabilidade do Santos com o desfalque do Alisson,
não vai adiantar muita coisa se o Arrascaeta não tiver no dia inspirado. E o que ele pode fazer também durante o jogo, caso o Arrascaeta não entre bem de titular, ou ele pode colocar o do Diego, que a gente faz tempo que o Diego não entra como aquele meia clássico, como ele costuma entrar. Ele, até com o Jorge Jesus, ele já entrava como segundo volante, assim, na vaga do Gerson. Ou ele também pode colocar o Everton Ribeiro centralizado, que, assim, depende muito da circunstância do jogo, porque a gente sabe que o rendimento do Everton Ribeiro, pelo lado direito, ele é muito maior do que ele jogar no centralizado. Claro que o Everton Ribeiro ele pode jogar muito bem nas duas funções, porém a gente sabe que ele rende muito melhor atuando pelo lado direito, fazendo aquela dobradinha com o lateral direito, seja o Mateuzinho, o Isla, ou quem for, até com o Rafinha a gente via ele fazendo muito isso. E é um jogador também de qualidade, o Everton Ribeiro. Ele faz aquele corte, né? Cruzando para a área, pelo pé bom, aquele corte cruzado, aquele cruzamento muito fechado, que pode ser perigoso para o goleiro. Uma característica também do Everton Ribeiro. E que, assim, realmente é uma válvula de escape muito bom se o Arrascaeta entrar inspirado na posição ideal, onde podemos atacar nesse sistema defensivo do Santos, que não é lá essas coisas, Vitor. O Santos realmente ele cria as jogadas durante as partidas, mas ele sofre muito também com a zaga. Não tem um sistema de marcação tão sólida que realmente seja impenetrável, longe disso. Se o Flamengo jogar o que sabe, se realmente o Flamengo fizer uma boa partida, Vitor, principalmente na criação de jogadas e aproveitar as oportunidades, independente se o Gabigol ou não jogar, assim, é um jogo que a gente tem que pode sair vários gols, tanto na parte ofensiva do Flamengo, tanto na parte ofensiva do Santos. Claro, se o Marinho for jogar, se o Marinho jogar também. Se o Marinho não jogar, realmente for sorte confirmado do Santos. O Santos tem muito a perder, na minha opinião também é o melhor jogador da equipe no ano e que o Santos perde praticamente seu melhor jogador numa partida tão importante quanto o Flamengo. Exatamente, Bruno. E só para finalizar aqui a respeito dos pontos fracos do Santos, a gente está esquecendo de citar o Pará, né? Tudo bem que eu não acho o Pará um jogador Eu ruim, um também jogador não. fraco, eu não acho. Eu acho ele um jogador ok, mas eu acho que fisicamente ele já não entrega aquilo que ele entregava há 3, 4 anos. Ou seja, se o Flamengo souber aproveitar aquele setor, o Flamengo pode encontrar, sim, várias maneiras de prejudicar o Santos em situações na partida, né? Porque o Pará, ele, é, ofensivamente, ele não entrega tanto assim. Dificilmente ele vai aparecer ao fundo para dar opção, principalmente porque ele vai enfrentar ali Bruno Henrique, o Arrascaeta, que vai cair ali, e até mesmo as subidas de Felipe Luiz. Eu acho que aquele setor do campo vai ser destinado apenas para Marinho, falando sobre o Santos, né? Em termos ofensivos. Acho que dificilmente o Pará irá avançar tanto assim. E a gente sabe que o Pará, tecnicamente, é um jogador limitado. Como eu falei, eu não acho ele um jogador ruim, não acho ele um jogador fraco. Acho ele um jogador ok. Ele entrega, tipo, nota 6. Acho que ele não entrega mais que isso e menos que isso. Mas o Flamengo pode aproveitar aquele setor ali. E do lado esquerdo da defesa do Santos, o Flamengo também pode aproveitar as subidas de Felipe Jonathan, porque ele é um lateral meio que improvisado naquele setor. Ele tem uma boa qualidade técnica, ele apoia bem, mas defensivamente ele deixa também a É aquela desejar. coisa, né, Vitor? Ele realmente, o Santos é uma. A gente pode aproveitar as subidas do Felipe Jonathan, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar preocupado com as subidas do Felipe Jonathan, porque é um jogador muito ativo, Exatamente, pelo lado mais frágil do Flamengo também, e também por ele ter o auxílio ali, entre aspas, do Soteldo ali para ali. É um lado muito forte do Santos também. exatamente. E só pegando esse gancho aí a respeito do lado esquerdo do Santos, você escalaria o Isla logo de cara? Porque é o seguinte, pelo menos a minha opinião é baseada em se Isla realmente for aprovado ali pelos médicos do Flamengo, se realmente ele estiver 100%,
eu escalaria ele. Mas naquele setor eu colocaria o Everton Ribeiro ali também, para justamente facilitar os avanços do time do Santos, porque, como falamos aqui, o Soteldo costuma cair muito por aquele lado ali, é um jogador forte mano a mano, e não pode deixar o Isla, se realmente ele for a campo, né? Mano a mano com o Vitor, Soteldo. eu E escalaria o Isla caso. Eu acho muito difícil. Eu não começaria com o Isla como titular. Eu acho que o Mateuzinho, já por jogar contra o Botafogo, eu colocaria ele também. Mas eu só colocaria o Isla, cara, numa situação muito hipotética, onde o ponta daquele lado não fosse o Everton Ribeiro, fosse um jogador que realmente tivesse uma velocidade maior e mobilidade para poder ir e voltar com a mesma intensidade. E a gente sabe que o Everton Ribeiro ele pode fazer aquela marcação, mas não aquela marcação tão árdua em cima do jogador para roubar a bola e tudo mais. Até porque o Everton Ribeiro ele não tem toda essa velocidade e também esse físico todo de ficar indo e voltando por ali do lado direito. Eu acho que só escalaria o Isla, cara, caso realmente colocasse o Michael, um Pedro Rocha, um Vitinho no lado direito, coisa muito difícil. Uma situação muito difícil. Então eu começaria mesmo, na minha opinião, com o Mateuzinho para colocar o Everton Ribeiro sem mexer no Everton Ribeiro. Se entrasse o Isla e o Everton Ribeiro naquele lado direito, eu acho que, cara, ficaria muito vulnerável, principalmente pelo Isla não ter essa condição ideal de jogo como o ritmo, né? justamente fica complicado. E principalmente porque o Everton Ribeiro ele está jogando bastante centralizado, né? Ele está centralizando muitas jogadas. E geralmente quem está caindo para aquele setor direito ali do ataque do Flamengo é o Gabigol. Mas para o jogo de domingo, eu acho que vai haver uma certa mudança ali, principalmente do setor de volante, meio campo de criação, ao ataque do Flamengo. Eu acho, detalhe, não tenho informação nenhuma, tá? É apenas puro achismo que haverá pelo menos uma grande mudança nesse time do Flamengo, do meio para frente. Chuta assim uma ou duas. Eu entraria com o Thiago Maia no time e tiraria o Bruno Henrique para colocar Pedro Rocha, justamente para jogar muito nas costas de Pará e para dar suporte ao Filipe Luiz, porque no primeiro tempo contra o Botafogo vimos um Pedro Rocha muito participativo, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, mas é muito complicado de colocar o Bruno Henrique no banco, mesmo sabendo que ele está mal e tal. É um jogador que é muito decisivo, né? Nem precisa ficar citando 2019, porque já temos vários exemplos do poder de decisão de Bruno Henrique, que é muito grande, mas no momento ele não está rendendo o esperado. Ele está muito longe daquele futebol Pois é. que ele Eu apresentou em também, como já 2019. falei, E por isso que eu colocaria o Pedro Rocha. Eu acho que seria uma alteração bem interessante, principalmente porque o Domenech gosta bastante do 4-3-3, ou melhor, do 4-1-2-3, né? Um time muito ofensivo, principalmente com os extremos. E seria também bem interessante se realmente ele usasse esse 4-3-3, né? Porque bate um pouco com a formação que o Santos joga, né? Ou seja, teríamos no campo todo 4 pontos, né? De muita amplitude, de explorar muito o jogo agudo, jogo aberto, né? De correria, de habilidade dos lados. Seria, assim, uma ideia bem interessante, tanto para o Flamengo quanto para é, o Santos, se realmente o Domenech levar a campo um time com como de 4-3-3. costume, Vitor, eu acho que também será um jogo aberto, tem tudo para ser um jogo aberto pela capacidade de extremos que o Santos tem, também por ser a principal válvula de escape no setor ofensivo, e o Flamengo tem bons jogadores também. Assim, Bruno Henrique até agora, cara, é uma incógnita muito grande. A gente não tem como é que se diz, uma avaliação, definição sobre ele, sobre essa partida, porque ele vem fazendo uma temporada muito abaixo do que pode produzir. Assim, em relação ao jogo, Vitor, eu acho que o Flamengo vai ter uma amplitude maior, vai ter um domínio muito maior nesse jogo contra o Santos, principalmente por ter toda essa semana de treinamentos e tudo mais, e por eu achar também que entrará um time um pouco mais completo,
eu acho que, assim, Rodrigo Caio e Gabigol já vão começar como titular, porque tudo indica que vão treinar também amanhã, no sábado. E, cara, os números provam isso, bicho. Nesses jogos, nesses 5 primeiros jogos pelo Brasileirão, o Santos teve, em média, 333 trocas de passes nesses 5 primeiros jogos. E o Flamengo, em média, também teve um muito maior, cara. A média de troca de passes do Flamengo nesses primeiros jogos do Domenech foi de 571 passes por jogo, a média, né? Então, assim, é uma troca de passes muito intensa, não como deveria ser em relação à criação de jogadores e tudo mais. Exatamente. Mas isso prova que o Flamengo, quando ele joga para realmente dominar a partida. É, Se ele vai criar oportunidades e vai concluí-las, outros 500. Mas eu tenho fé, cara, nesse jogo. Eu acho que essa semana que o Domenech teve de treinamentos, acredito que foi muito produtiva e que o time pode entrar muito melhor, ter uma atuação muito melhor do que nos jogos anteriores. E assim, que a gente fique na torcida para poder ter uma conclusão muito melhor em relação ao setor ofensivo para poder fazer os gols que a gente precisa. Vitor, só para poder passar as escalações prováveis de Flamengo e Santos, vou começar com o Santos, né, por ser o time mandante, e o time que o Santos pode ir a campo, né, a provável escalação é o João Paulo no gol, o Pará na lateral direita, o Lucas Veríssimo fazendo dupla de zaga com o Luan Pérez e o Felipe Jonathan, como já falamos aqui, fechando a primeira linha a primeira linha do Santos, primeira linha defensiva. No meio campo temos 3 jogadores separados ali, o Jobson como primeiro volante, o Sanches e o Diego Pituca mais na armação. E nas extremidades temos o Marinho, que ainda é dúvida para o jogo, e que na posição dele pode entrar o Lucas Braga. E os outros 2 atacantes temos o Soteldo, que não é dúvida, e se com certeza vai jogar. E de centroavante temos o Caio Jorge. Mas, de acordo com as últimas notícias do Santos, também pode entrar o Raniel no lugar dele. É uma dúvida a mais por opção técnica do Cuca. E no Flamengo, Vitor, nós podemos ter o Diego Alves também no gol, o Isla fazendo sua estreia pelo Flamengo já no domingo. Na dupla de zaga pode ser o Tuller ou o Rodrigo Caio. Acredito eu que seja o Rodrigo Caio fazendo dupla com o Léo Pereira e o Felipe Luiz fechando a linha de zaga. No meio-campo, Vitor, já temos também outra dúvida em relação ao primeiro volante. Pode ser ou o Ilharão ou o Thiago Maia, de acordo com a informação publicada do Globo Esporte. Há essa dúvida nesse setor. O Thiago Maia entrou muito bem contra o Botafogo e já o Arana não teve aquela atuação como ele costumava ter com o Jorge Jesus. Está tendo rendimento também muito abaixo do Ilharão. E a gente já falou no Talk Fla anteriores também, né, que já passou da hora do Thiago Maia entrar como titular na vaga do Arão para ele se firmar na equipe. Aí, dando por sequência a escalação, o Ilharão ou Thiago Maia, né? Temos o Gerson, confirmado para esse jogo, de acordo com a informação do Globo Esporte também. E tudo indica que o quarteto voltará, com a Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol ou o Pedro. Mais uma vez, o Gabigol é dúvida, junto com o Rodrigo Caio, mas acredito eu, por fazerem também o treinamento de amanhã, no sábado, já estarem reintegrados totalmente com o elenco, acredito eu que vão jogar essa dupla aí, Rodrigo Caio e Gabigol. Perfeito, Bruno, perfeito. É sempre bom deixar a galera informada, né, já com a provável escalação de cada time. E, Bruno, só para pegar um gancho aqui a respeito do que a gente estava falando sobre o Santos jogar e deixar o adversário jogar. Isso, Acho que o fato do Santos ter feito 6 gols e ter tomado 6 gols no campeonato, acho que explica relativamente essa situação, né? O Santos é um time muito ofensivo, principalmente com os extremos, mas que defensivamente deixa espaço. É torcer para o Flamengo finalmente acordar no campeonato, né? Sabemos da capacidade técnica, da qualidade individual dos jogadores do Flamengo. Estamos falando do atual campeonato, do atual campeão brasileiro, do atual campeão da Libertadores, do atual campeão da Supercopa do Brasil e do atual campeão da Recopa
Sul-Americana. É um elenco recheado, para muitos é o melhor elenco do futebol sul-americano. É, trocamos recentemente de treinador e é lógico que, como é que eu posso falar? Existe uma filosofia diferente, é um cérebro diferente e não vai ser da noite para o dia que o time vai entrar em campo e vai jogar em alto nível, amassando os adversários, como a gente estava acostumado com o Jorge Jesus. É dar tempo ao tempo e, e torcer para que o Domenech consiga encontrar a melhor maneira de colocar esse Flamengo de novo nos trilhos, né? Bruno, antes de você finalizar aí, eu queria perguntar a você, não fique em cima do muro, a respeito do seu Comecei palpite para o jogo de amanhã, para o jogo de isso de domingo, domingo. aliás. Cara, Não fique em cima do muro. eu acho que o Aham. Flamengo terá uma atuação muito melhor do que os jogos anteriores, como já falei, pelo, pelo maior fator de realmente ter essa semana livre para treinamento. Cara, eu acredito em 2-0 Flamengo, cara. Até com uma certa facilidade. Se o Flamengo realmente jogar o que sabe, cara, eu acho que o Santos não terá grande chance de realmente ganhar esse jogo ou até mesmo empatar. Claro, eu tô levando em consideração que a equipe vai atuar bem, vai atuar muito melhor do que nos jogos anteriores, por esse fator decisivo, né, da semana livre de treinamento que o Domenech tanto pedia, né? E agora teve. Então acredito que o Flamengo terá uma atuação melhor do que nos jogos anteriores e, e que vencerá esse jogo de forma convincente, cara. Eu acredito do 2-0 Flamengo, assim, fora os ameaços. Então, O senhor também eu, já eu- perguntou, eu quero retrucar de volta. então, eu não vou ficar em cima do muro. Eu acredito que esse jogo será fundamental para uma mudança de chave do Flamengo. Eu acho que será uma vitória, assim, com o placar apertado. Chuto 2-1 Flamengo, até porque tudo bem que estamos jogando sem torcida, praticamente estádio neutro, mas o repertório do Flamengo lá na Vila Belmiro não é tão Não animador é um dos assim. maiores, né? Tudo bem, como eu falei, tudo bem que por jogarmos sem torcida, tende a ser um jogo neutro, né? Seja no Maracanã, na Vila Belmiro, no Allianz Parque, no Mineirão, em qualquer lugar, tende a ser jogo neutro. Mas, cara, eu acho que o Flamengo vai conseguir produzir um bom futebol. Acho que o Flamengo consegue fazer uma atuação nota 7, nota 7,5, o fundamental para conseguir bater o Santos jogando na Vila Belmiro. Acredito que o Flamengo vai conseguir demonstrar o oposto disso que vem apresentando ultimamente. Lógico que com essa semana livre de treinamento para se adequar fisicamente, para treinar taticamente, fazer ajustes defensivos, de posição, entre outras coisas. Eu acho que Domenech já vai dar uma cara a essa equipe e como eu falei, chuto 2-1, um placar apertado, porque estamos falando do Flamengo, tem que ter um certo sofrimento, né? Porque isso é de lei. Então é isso, chuto 2-1 Flamengo, com gol de Gabigol lá, lei do ex. Vai Cara, rolar solta lá tomara. na Vila Belmiro. Cara, assim, se o Flamengo não vencer esse jogo, assim, a gente pensar de uma forma muito hipotética, não conseguiu o resultado esperado, ou até mesmo perder, cara, mas jogando muito melhor do que nas partidas anteriores, assim, apresentando um amplo domínio sobre o Santos, se realmente for aquele jogo que, pô, realmente a bola não entra, a bola não entrou e tudo mais, e o Santos aproveitar a única oportunidade no jogo e for 1-0 Santos, alguma coisa assim, cara, eu vou ficar confiante. Claro que vou ficar frustrado porque a gente sempre espera a vitória, cara. Independente se jogar bem ou não, a gente sempre espera a vitória do Flamengo. Mas se o time Isso, já mano. apresentar uma evolução muito maior do que vem apresentando antes, então significa que esse tempo que o Domenech tanto pediu realmente foi necessário para a equipe produzir melhor em campo. Isso, exatamente, Bruno. E outra,
Isso soaria também de uma maneira muito arrogante, né? Até porque do outro lado tem um Santos. Não vamos enfrentar um time da terceira divisão, da quarta divisão. Tudo bem que o Santos é um time cercado de problemas fora de Isso. campo, que acabam afetando Vale salientar diretamente o também isso cenário aí. dentro de, principalmente várias declarações de Lucas Veríssimo, como indireta para o atual presidente, outros jogadores também. O Sacha, que praticamente já saiu, né? Se eu não Já estiver saiu. enganado, ele já é jogador do Atlético Mineiro, né? Saiu de uma maneira muito turbulenta, entre outros jogadores também. Everson, um goleiro que foi reintegrado para este jogo contra o Flamengo. Não sei se será titular, praticamente não será titular, mas estava também com uma situação desgastada com a diretoria do Santos, ou seja, é um time cercado de polêmica, principalmente fora de campo, mas não deixa de ser o Santos, né? Isso que você falou, realmente a gente tem que levar em consideração. E assim, eu estou sendo muito otimista nesse placar de 2-0 que eu apresentei agora há pouco. Mas cara, tem tudo para ser um jogo muito difícil. É, tem bons Verdade. jogadores, Carlos Sanches, Marinho, se for jogar, Soteldo e tudo mais. E assim, claro que não é normal o torcedor do Flamengo achando que vai golear o Santos ou fazer uma partida com amplo domínio sem tomar nenhum perigo do Santos. Cara, assim, Isso faria de uma maneira muito arrogante, né? Tudo bem que futebol, tudo pode acontecer. O Flamengo pode chegar lá na Vila Belmiro e golear o Santos, ser goleado, são é, coisas do futebol, né? Que esse ninguém fator explica. de não ter Mas torcida a agrega torcida, também, cara, de realmente a gente pensar em um amplo domínio apenas de um time, como é o Flamengo e tudo mais. Porém, assim, a gente também, como você muito bem frisou aí, é o Santos que a gente tá jogando, né? Na Vila Belmiro. Então, é um jogo difícil, cara. é, Mas eu acredito que o Flamengo vai triunfar, vai fazer um bom jogo, vai fazer um jogo muito convincente. E, assim, o importante, além de jogar bem no domingo, é sair com os 3 pontos. exatamente. Estamos na torcida aí, né? De um bom jogo do Flamengo, que o Flamengo consiga se achar dentro de campo, envolver o adversário com triangulações, com passes verticais, jogar sem medo, ir para cima do Santos, mesmo sendo na Vila Belmiro, né? Isso. Então, tu finaliza aí mais um O podcast. destaque finais a gente praticamente já apresentou. Antes dos palpites, nós falamos bastante tanto do Flamengo quanto do Santos. Nós apresentamos para você, ouvinte do nosso Talk lá, aí no YouTube. Nós apresentamos alguns dados também sobre ambas as equipes. Falamos de um contexto geral, do que pode ser também aqui, do que o Flamengo pode aproveitar no jogo, do que também o Santos pode aproveitar no jogo. E assim, Bruno, peço perdão por interromper você, é só para avisar os ouvintes, avisar a galera que tanto acompanha a gente, né? Que em breve vamos lançar aqui um programa com algumas vem ideias novidades por novas. aí, viu? Exatamente, vem novidades por aí, né? Em breve, aguardem aí, porque logo mais vai sair esse programa com várias coisas novas para trazer mais público ainda É para a isso aí, gente, cara. né? Nós Pode... estamos encerrando mais um Taco Plá. Agradeço mais uma vez e sempre vou ficar agradecendo aqui nesse final a você, ouvinte, por estar nos acompanhando até agora. Nós estamos a cada podcast, a cada episódio do Taco Plá, tentando melhorar para entregar mais uma vez um produto muito melhor para vocês, para realmente ficar nas condições ideais. Qualquer feedback, qualquer avaliação, qualquer comentário que seja produtivo para melhorar nossas condições aqui, a gente vai ler com carinho, nós vamos avaliar, nós vamos debater e tentar entregar um melhor conteúdo para vocês aproveitarem por aí. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Nós estamos encerrando agora mais um Talk Lá, falando sobre essa prévia, né, desse jogo contra o Santos, muito importante, nesse domingo, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, e que possamos fazer um grande jogo, cara. Realmente foi uma semana, tanto que o Domenech pediu, que realmente ele possa tirar o melhor proveito desses treinamentos e que a gente possa aplicar em campo, não só jogando de uma maneira muito agradável, como não viemos tendo
anteriormente, mas também triunfar, pegar esses 3 pontos, levar para casa e, quem sabe, a partir daí, ter uma nova sequência de vitórias que pode vir, né? Com o Domenech sendo o treinador da equipe. Ele Exatamente. encontrou dificuldades agora no começo dessa jornada, mas assim, cara, é o tempo necessário que ele precisa, a gente tem que dar, como aconteceu com o Jorge Jesus, então, e realmente a gente possa achar focados, não só a gente também como torcedor, mas também o próprio elenco, né? Esteja fechado com a comissão técnica, isso é muito importante para a gente, para realmente que esse time possa dar liga e possa ter a sua capacidade de produção daquilo que a gente deseja. Muito obrigado mais uma vez. Nós te despedimos por aqui Perfeito e aí, que até Bruno. um novo Talk Fla falando sobre o pós-jogo dessa partida aí. Muito obrigado e até em breve. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.